Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Síntese da Fé Católica. Nós que estamos já no vigésimo sétimo tema, né? Nós que estamos aqui em 36 temas, que estamos utilizando aquela obra excelente que está lá no site do Opus Dei, chamado Síntese da Fé Católica, e nós utilizamos ela, então, como base, como uma norteadora para preparar os encontros desta série de formações. E no encontro de hoje, nós iremos falar sobre a graça do Espírito Santo. O que a gente pode traduzir aqui como três grandes virtudes, ou as grandes virtudes cardeais que a gente vai falar no dia de hoje. Para tanto, como a gente sempre faz, né? A gente já pede para ir seguindo, para ir curtindo o canal, para ativar as notificações, na verdade, como a gente sempre faz também, a gente pede a intercessão de São José Maria Escrivá, ele que fundou o Opus Dei e, para tanto, sempre nos auxilia nestas formações. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E no encontro de hoje, né, na aula de hoje, se é que a gente pode usar esse termo, nós iremos justamente refletir sobre o Espírito Santo agindo em nós. Daqui para frente, a gente já não olha mais, vamos dizer assim, os sacramentos, mas a gente começa a olhar os mandamentos da lei de Deus, e esses mandamentos da lei de Deus se relacionam com uma vida correta, uma vida digna, uma vida saudável. E onde começa a nossa santidade? A nossa santidade começa, né, é fundada na doação do Deus que é Pai, no Deus que é Filho, no Deus que é Espírito Santo ao homem. Então, quando esse Deus se fundamenta, é aí que começa a nossa santidade cristã. O homem passa a ficar incluído na graça. O homem passa a ter uma dinâmica de fé, porque passa a existir, então, para ele, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Três pessoas que, no fundo, são uma só. Porém, é importante lembrarmos sempre o que fala o Catecismo da Igreja, né? Existe aqui uma relação de nós cristãos para cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Quando a gente olha para o Pai, a gente vê um Pai que nos adota como filho. Quando a gente olha para o Filho, a gente vê ali no Filho um modelo com o qual nós temos que nos identificar e que é a porta para acessarmos essa Trindade. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é um vínculo de amor entre o Pai e o Filho. É o que vai dizer o Catecismo, né? É a luz e a força, que vai nos dar, então, essa luz e essa força para viver próximo de Deus, para lutar para ser mais próximo, e ser mais próximo, né? Mais semelhante de Cristo, para justamente cumprir a vontade de Deus e não a minha vontade. É através desse Pai, através desse Filho, através desse Espírito Santo
que nós recebemos o que é essencial para todo aquele que quer ser santo. Graça santificante. E o que é essa graça santificante? A graça santificante, mais do que uma ajuda de Deus, vamos dizer assim, né? É o princípio de vida nosso. É como se eu dissesse assim, olha, a graça santificante transforma a nossa natureza. Não que a gente tenha duas naturezas, não é isso, né? Mas é como se houvesse uma segunda natureza, porque passa a existir aqui um novo tipo de vida. É a partir da graça santificante que nós temos realmente aqui a vida de sermos filhos de Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Essa é a graça santificante. Mas há também um outro tipo de graça, que também é importante para nós católicos, cristãos, né? Que é o que vai falar o texto, chamado de graça atual. E o que vem a ser uma graça atual? Se a graça santificante é uma graça que nos faz ser mais próximo de Deus, e somente com o auxílio dessa graça a gente consegue entender as Escrituras, somente com o auxílio dessa graça nós conseguimos amar a Deus, somente com o auxílio dessa graça nós podemos lutar contra o pecado, porque nós, enquanto humanos, nós não temos força para nada disso. Né? Nós não vencemos nada disso. Só vencemos porque Deus concede essa força. Deus nos dá essa graça. Já a graça atual aqui é quando existe uma ajuda específica para realizar uma determinada ação, no caso, uma ação boa. E aí é importante nós lembrarmos que existe aqui três grandes estruturas ou três grandes tripés, né, que formam um tripé, que sustentam a nossa força para sermos melhores filhos de Deus. Tá? Que são as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. É através da fé, da esperança e da caridade, dessas três grandes virtudes, que nós então temos que nos amparar, temos que nos sustentar. E como nós conseguimos isso, Mateus? Nós conseguimos isso porque nós temos uma natureza humana que possui algumas faculdades. Nós temos a inteligência, nós temos a vontade, nós temos os sentidos internos e os sentidos externos, nós temos os nossos apetites. Então, vejam, a nossa vida é possível porque nós temos todas as condições que Deus nos concede para sermos pessoas boas. Certo? Olha que bacana o que fala o texto. Ó. A vida divina possível pela graça santificante requer algumas faculdades. Ou mais propriamente, a elevação das nossas faculdades para que possam ser princípios dos atos próprios da vida divina da qual participamos. Como isso acontece, Mateus? Isso acontece através das virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então, a minha inteligência, a minha vontade, os meus sentidos internos e externos devem ter por foco, por alvo, ou devem estar sustentados pelas virtudes teologais. Então, pela fé, pela esperança e pela caridade, que a gente pode traduzir aqui amor. O próprio Catecismo da Igreja Católica fala sobre as virtudes teologais. Quando ela diz aqui, ó, as virtudes teologais são as que têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. Por quê? Porque Deus é fé, Deus é esperança, Deus é caridade. E essas três virtudes infunde-se, ou seja, é derramada, é colocada dentro de nós com a graça santificante. E é através dela que nós tornamos capazes de viver em relação com a Trindade
e fundamentam e animam o agir moral do cristão, vivificando as virtudes humanas. É isso. As virtudes teologais é a base de uma vida santa. É a base de uma vida cristã. Justamente porque elas meio que resumem todo o sentimento, se é que eu posso usar esse termo, do que vem a ser a santidade. Então, toda virtude é dada por Deus, junto com a graça santificante. O grande objeto das virtudes tem quem por base? O próprio Deus também. Que permite-se conhecer, permite-se se amar. Ou seja, permite estar próximo dele. Não é um Deus longínquo, mas é um Deus próximo. E essas virtudes, fé, esperança e caridade, que depois traduz-se em ética humana, em virtudes éticas humanas. É como se eu dissesse que assim, essas virtudes teologais vão regular as demais virtudes do homem. Né? É com esses três ingredientes que eu vou então construindo os outros sabores éticos da minha vida. E aí a gente vai passar rapidamente, porque daria para fazer um curso só sobre virtude, sejam elas virtudes teologais, sejam elas sobre as virtudes cardeais, né, sobre as virtudes humanas. Daria para a gente ficar aqui anos e anos falando dela, uma por uma, e especificando, e refletindo, e lendo, estudando, mas vai passar pelas três aqui, de uma maneira introdutória, claro, onde a primeira é a fé. E por que a fé aqui a gente colocou como primeira? A gente colocou a fé aqui como primeira porque é a fé que guia toda a vida de um filho de Deus. Se eu não tenho fé, não é possível, tá? Eu me considerar um filho de Deus, porque, imagina, é lógico, né? Se eu não acredito em Deus, como eu vou ser filho de Deus? Eu não vou ser filho de Deus. Quer dizer, serei, mas eu não tenho a consciência de que eu sou filho de Deus. Por isso que a fé é o princípio. Eu acredito. Eu tenho uma firme convicção, né? Uma firme adesão, que lembre-se, não é pelo meu mérito, não é pela minha inteligência, não é pela minha sabedoria, não é porque eu sou bonito, porque eu sou forte, porque eu sou isso, porque eu sou... Não é por nada disso. Eu posso ter fé em Deus porque Deus concede esta graça que é podê-lo chamá-lo de pai e ele me chamar de filho. É Deus que concede esse bem para mim. E é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra, é um Deus que nos dá acesso. O mistério é tão grande, tão profundo, que se Deus não desse essa graça para nós teríamos ainda mais dificuldade de compreendê-lo, mas por amor, por misericórdia, Deus se inclina, Deus se rebaixa, Deus se deixa mostrar em parte, se é que eu posso chamar assim. Será pela fé aqui, meus caros, que realmente a gente passa a conhecer o Deus de aqui e agora, né? O Deus que, que constrói, então, as regras, se é que eu posso dizer assim, da vida cristã. Só que essa fé que eu tenho para com Deus pressupõe uma abertura, uma entrega para a salvação que está em seu Filho Cristo Jesus. Se eu não aceito a revelação de Deus consciente e deliberadamente, né? Ou seja, eu não aceito que Deus me salva, que Deus me leva para o céu,
que o seu filho veio ao mundo, que seu filho está aqui, né? Que seu filho abriu as portas do paraíso, automaticamente eu estou sendo infiel perante Deus. Todo cristão que abandona a fé está pecando por apostasia, ou seja, está se afastando da verdade. E aquele que muda ou transforma verdades em outras possíveis verdades, comete o pecado da heresia. Então eu tenho aqueles que vão se afastar de Deus e aí cometem a apostasia, que é a perda da fé. E tem aqueles que ainda vão ter uma fé, mas vão querer mexer nessas verdades. E aí eles acabam criando as heresias. Por isso que a fé é a grande porta, né? Porta fidei. É a porta por qual nós entramos. É a porta que nós dizemos sim. É a porta que nós nos reconhecemos pequeno diante do mistério divino. Somado à fé, quase que por consequência, ela atrai uma segunda virtude, que é a virtude da esperança. Não tem como eu acreditar em Deus se eu não espero em Deus. Como que eu posso dizer que eu acredito em Deus e eu não espero o céu? Como que eu posso dizer que eu tenho fé em Deus e não espero a salvação? Não espero que Ele venha? O esperar Deus é quase que uma consequência daquilo que eu acredito, que é a fé. Olha que bacana, eu trouxe um trechinho para gente ler aqui, ó. A esperança é a virtude teologal pela qual nós desejamos e esperamos de Deus a vida eterna como nossa felicidade, repondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos o auxílio da graça do Espírito Santo para merecê-la e perseverar até o fim da vida terrena. É essa virtude da esperança que transforma as minhas atitudes, né? Eu espero em Deus, né? Eu acredito na salvação, né? Eu acredito que esse Deus me ama, eu acredito que esse Deus me perdoa, eu acredito que esse Deus me tem um lugar reservado nos céus. Assim, tudo o que acontece aqui passa a ter um novo sabor, porque é caminho para me levar à realidade do que me espera. As coisas não têm fim para mim, porque eu espero em Deus, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. E essa esperança, né, esse ato de que existe algo para reservado, guardado para mim, me faz aqui hoje, agora, nesse instante, a lutar por ter uma vida de fé nessa esperança. E, novamente, assim como a fé, eu só posso ter essa grande bem-aventurança da esperança se Deus me ajudar, se Deus me fortalecer, se Deus me conceder a graça de confiar e permanecer ao teu lado. E para que isso aconteça, eu preciso confiar, né? Eu preciso ter essa crença, né? Eu preciso ter essa esperança de que Deus perdoa os meus pecados quando eu peço perdão. Eu tenho essa esperança quando eu sinto Deus me dando a fortaleza, né? Me dando a força para superar os problemas do meu dia a dia. Eu tenho essa esperança quando eu sinto Deus me acompanhando na sua onipotência, né? Diariamente ao meu lado, nos meus gestos, me protegendo, cuidando, me mostrando os melhores caminhos. Perceba, quem não tem esperança é desesperado. O que é o desesperado? O desesperado é aquele que não tem esperança. Uma pessoa em pecado é uma pessoa que está desesperada porque ele não tem céu. Ele não tem o que esperar, a não ser que ele confie em Deus, que é a esperança. Confesse os seus pecados, reconheça que é limitado, reconheça que errou, lute por não errar mais e peça perdão diante de Deus.
E aí o que acontece com o desesperado? O desesperado passa a ter esperança. E por último, Mateus, por último, nós temos a caridade. E aí na caridade aqui, eu vou ler mais um trechinho do texto, que é muito significativo, quando ele diz assim, ó, a caridade é a virtude teologal pela qual nós amamos a Deus acima de tudo e o nosso próprio como nós mesmos por amor de Deus. Ah, tá. Eu li errado. A caridade é a virtude teologal pela qual nós amamos a Deus acima de tudo e o nosso próximo como nós mesmos por amor de Deus. Eu vi que estava errado mesmo. Jesus faz dela um mandamento novo, a plenitude da lei. O que é a caridade? A caridade é o vínculo perfeito e o fundamento das outras virtudes que anima, inspira e ordena. Sem ela, não sou nada e nada lucro. Então não adianta você ter fé, não adianta você ter esperança, se você não tem amor. E quando eu amo, eu espero, quando eu amo, eu acredito. Percebam como não tem como desassociar uma da outra, que se eu tiro uma, parece que as outras duas falham. Independentemente qual seja, né? Se eu falo que eu tenho esperança e tenho amor, mas não tenho fé, não se sustenta, né? O tripé não para, fica manco. Ou se eu falo que eu tenho fé e tenho esperança e não tenho amor, também fica estranho, né? E o inverso também, né? Se eu falo que eu tenho fé e tenho amor e não tenho esperança, parece que as coisas não se arranjam. E é justamente esse amor que meio que engloba, que fecha a terceira virtude teologal. Ter caridade, né? Amar é amar a Deus acima de tudo. E logo em seguida, amar o outro como a nós mesmos. É isso. Você quer traduzir forma melhor do que ser católico? É isso. É aquele que ama a Deus e ama o próximo. Acabou. E esse amar o próximo ali tem um monte de consequências, né? Amar o próximo é falar menos mal, amar o próximo é fazer menos fofoca, amar o próximo é olhar com caridade, é olhar com amor, é olhar com os olhos que transpassam a realidade do momento. Isso é amar o próximo. E é um amor limitado, você concorda? Porque o amor de Deus é muito maior que o nosso amor. E se nós queremos ser santos, não tem como, né? Se nós queremos ser santos, não tem como nós retirarmos do amor. Pelo contrário, tanto é santo quanto for a sua caridade. Tanto é a santidade quanto é a caridade. Porque é através do amor que a gente vai buscar conhecer a Deus. É através do amor que a gente vai aceitar cumprir a vontade dele. Cristo amou tanto que foi completamente disponível para os planos de Deus. Se eu tenho essa caridade, se eu tenho esse amor, eu passo então a buscar amar os outros como Deus ama os outros. Eu passo a perdoar os outros como eu espero que Deus me perdoe. Eu passo, isso é importante aqui, ó, a tratar as coisas de acordo com o valor que elas têm segundo o desígnio de Deus. Ou seja, eu ordeno o meu amor, eu ordeno meus afetos, eu ordeno os meus sentimentos. Por isso que a santidade cristã tem como a caridade a grande essência, né? Tem como grande vínculo de perfeição. E toda vez que eu peco, principalmente, né, os grandes pecados, eu estou pecando contra o amor. Eu estou pecando contra a caridade. Eu estou me afastando de Deus, que é o amor encarnado, que é o amor em pessoa, né? E aí eu coloquei aqui, ó, quando eu tenho ódio a Deus, quando eu peco contra a caridade para comigo mesmo, né? Quando eu não tenho uma vida espiritual correta,
quando eu me afasto das coisas que realmente importam e caio nos pecados do corpo, nos pecados do egoísmo, quando eu busco, sei lá, o suicídio, quando eu busco o amor desordenado em mim mesmo, tudo isso, tudo isso é ir contra o amor, né? O ódio, a discórdia, o escárnio, o escândalo, tudo isso vai me afastando do amor e vai deixando-me desesperado. E aí, quando eu busco perdão, quando eu busco a confissão, eu estou de novo nessa misericórdia. Eu estou de novo nesse Deus que é amor. E ao lado da fé, ao lado da esperança, eu formo a estrutura de um verdadeiro cristão. Que tem uma outra ajuda, que são os dons do Espírito Santo. E quais são esses dons? São 7. E eles estão lá no Atos dos Apóstolos. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Esses dons, esses 7 dons, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, formam ou devem se formar em nós. Pedir que o Espírito Santo nos ajude a ter temor a Deus, a ter palavras de conselho, a buscar a sabedoria, a buscar a inteligência, a ter fortaleza, a ter uma palavra de ciência. Percebam, é esse Espírito que vai nos ajudar a ser melhores como cristãos, ser melhores como católicos, ser melhores como imagem e semelhança do próprio Deus. E é esse Espírito Santo, através desses 7 dons, que são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como premissas da glória eterna. Caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Vejam, os frutos estão aqui. E esses frutos vieram da onde? Vieram da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade, do temor de Deus. E esses 7 dons têm por alicerce a caridade, a fé e a esperança. É através dessa ajuda, será que a gente pode falar assim? É através dessa ajuda que a gente está pronto realmente, não falta mais nada para poder caminhar, para poder chegar aos céus. Um passo de cada vez, com humildade, com retidão, buscando o sacramento da confissão sempre que necessário, caindo, mas levantando, recorrendo à oração, buscando a Eucaristia sempre quanto possível. É assim que a gente forma um verdadeiro católico, é assim que a gente consegue formar um verdadeiro filho de Deus, que mostra-se filho de Deus pelas suas obras, pelas suas atitudes, pelo seu sorriso, pela forma como encara a vida, os problemas, as alegrias e as dificuldades. Certinho, gente? Pessoal, muito obrigado por mais um encontro, mais uma formação, por mais um momento, Siga-nos, assine, clique aí nas notificações, assine o canal, se inscreva aí no canal, comente, esteja ao nosso lado, tem vídeo novo quase todo dia, quase sempre tem vídeo novo. Tá bom, gente? Um abraço, Deus abençoe, obrigado, seguimos em frente, tá bom?